Oi pessoal, tudo bem? Paz? Eu sou o Marcelo Eu sou a Marcela. e hoje a gente vai trazer uma palavra aqui interessante. Foi bacana porque a Marcela leu algo, eu li outra coisa e tudo que a gente leu acabou casando uma coisa com a outra, tá? Então a gente vai compartilhar com vocês e às vezes vocês vão ter a opinião da Nina, que tá aqui pertinho da gente. Ó, acabou de dar a opinião dela, tá falando, tá? Mas a gente vai falar sobre essa palavra que foi bem interessante. Bom, Deus tocou muito no meu coração desde a semana passada, desde sábado passado, sobre oração e sobre a importância de intercessão e de orar pelos irmãos. E aí me levou a uma palavra que eu gosto muito, que toca muito meu coração, que está em Daniel 10, no capítulo 10, assim, eu não vou ler ele todo para vocês, mas Daniel recebe uma visão e ele fica orando para entender aquela visão. E depois ele passa por 21 dias de luto. Ele começa a orar a Deus por aquela visão. E nesses 21 dias, ele se privou de comidas gostosas, ele se privou de beber vinhos, não penteou o cabelo e passou por um período de luto. Até que um anjo chega a Daniel e fala que Deus ouviu Daniel no primeiro dia da oração. Mas esse anjo estava lutando contra o príncipe da Pérsia, né? Que nós entendemos que era um demônio que agia naquela região e impedia o anjo de chegar. Ele estava no embate contra esse anjo do mal, né? E a oração de Daniel, firme e perseverante, fez com que esse anjo vencesse a batalha e chegasse até Daniel com a resposta. Então a gente entende, assim, como é importante a oração, como eu, através desse texto, né, entendo a importância de uma oração perseverante. Porque às vezes a gente ora num dia e acha que já resolveu todos os problemas e não precisa mais orar. Algumas orações Deus vai requerer da gente um período constante, Deus vai requerer da gente jejum, né? Há batalhas que a gente vence com jejum e oração. E quem já teve a oportunidade de ter um período de jejum e oração, entende como isso é grande e como isso edifica as nossas vidas, né, quando nós oramos. E aí, Tiago 5,16, eu vou ler aqui. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, entendendo essa importância da oração e como a oração pode agir no mundo natural e no espiritual, né, diante dessa história que eu contei sobre o anjo, que era uma coisa que Daniel não estava vendo, e estava acontecendo no mundo espiritual. E eu entendo que toda batalha que a gente luta começa no mundo espiritual. E essa importância aqui que eu leio em Tiago 5,16, sobre confessar os pecados uns aos outros. É claro, você não vai sair por aí contando tudo que você fez para todo mundo. Vão ter pessoas que Deus vai usar na sua vida para que você conte as coisas, para que você seja edificado e para que essas pessoas sejam levadas a orar por você. E quando uma pessoa ora por você, assim, quando você ora por uma pessoa, você é edificado, né? A gente entende também que quando nós abençoamos o outro, nós somos abençoados. E quando a gente dá uma palavra para o outro, às vezes a gente está passando por um problema assim, eu estou passando por um problema financeiro. E aí uma pessoa se abre pra gente, fala do problema financeiro dela, e a gente ora por aquela pessoa e dá uma palavra para aquela pessoa, a gente entende depois que aquela palavra foi pra gente também. Então Deus trabalha dessas formas. E eu acho de suma importância, principalmente nesse momento, que a gente ore também uns pelos outros, né? Antes tinham pessoas na igreja que a gente passava, dava oi, brincava na sala, na classe. E que hoje, quando a gente vê, pelo menos pra mim, mas quando a gente vê, assim, quando abre o grupo, a gente vê as pessoas entrando, a gente fala, ai, que saudade que eu tô daquela pessoa. Ai, quando é que isso vai acabar logo? E eu entendo que... Eu entendo, né? Tá na Bíblia. Que é importante a gente orar um pelo outro pra gente sentir, pra ser curado também. Vai, sua vez. E falando um pouco sobre essa questão de confiar e tal, ontem eu tava aqui, eu tô trabalhando no home office, a Marcela tá indo pro trabalho, e ontem eu tava aqui em casa e eu me peguei um momento, uma coisa que não é comum de acontecer comigo, eu ficar muito preocupado com algumas coisas acontecendo. E ontem eu fiquei preocupado não só com relação ao trabalho, mas como a vida
como um todo, né? A gente está passando por um momento que não é de costume da gente passar, e eu comecei a vieram várias preocupações ao mesmo tempo. Como é que vai ser a economia daqui para frente, o nosso poder de compra, como é que vai ficar a situação das pessoas do nosso estado, do nosso país. Será que a gente vai entrar num estado de caos, onde as pessoas vão estar tão desesperadas a ponto de tomar atitudes que elas não tomariam normalmente? Óbvio, a questão de trabalho também, mesmo eu estando em home office, a gente sabe que a economia ela vai afetar quem estiver em home office ou não. E veio tudo assim de uma vez só, e eu fiquei muito preocupado realmente. Foi bem assim, foi uma sensação bem ruim. E eu estava sentado na minha mesa aqui do computador, trabalhando. Eu parei, a minha Bíblia estava do lado, eu peguei a Bíblia e falei, vou dar uma lida na Bíblia. E a minha Bíblia ela tem um devocional diário, que para cada dia você tem aqui um texto, tem um texto da Bíblia, tem um texto contando a história de alguém e tal. E o texto do dia de ontem, ele estava em Salmos 55, 22. Eu vou ler aqui, que é bem rapidinho. A Nina também está querendo participar, mas vamos lá, eu vou ler aqui, Salmos 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então assim, quando eu li isso, eu falei, caramba, mais claro que isso, só se Deus aparecesse aqui na minha frente e falasse, cara, presta atenção, tô falando com você. E foi bacana porque assim, depois que eu li isso, eu peguei esse versículo, eu na verdade li o capítulo todo, 55, que fala sobre alguns problemas que o salmista estava passando, e aí esse versículo aqui me chamou a atenção, e depois assim eu senti uma paz, uma tranquilidade. Eu estava conversando com a Marcela hoje, ela perguntou se ainda está preocupado, eu falei, cara, estou bem tranquilo, assim, estou bem tranquilo, independente do que acontecer, eu sei que Deus está com a gente, eu sei que a gente pode confiar. A gente já passou por momentos bem difíceis e Deus estava com a gente, ajudou a gente, entendeu? Sempre era uma coisa assim que a gente fala, caramba, como é que isso aconteceu? A gente sabe como é que aconteceu, mas a gente fica se perguntando, né, caramba, como é que essas coisas aconteceram para que a gente tivesse isso, tivesse aquilo e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem essa certeza de confiar, porque a gente sabe que nada foge do controle de Deus, né? E quando ele falou isso comigo, eu entendi, assim, essa questão de confiar no Senhor, né, que é importante, é confiar de verdade, não é só falar confio, é descansar mesmo no Senhor, e também pra gente não se sentir só nesse momento, né, porque a gente entendeu que a gente tem que confiar que Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer, Deus vai usar pessoas que vão fazer, e Deus também vai usar pessoas que vão orar pelas pessoas que vão fazer, que vão ter esse papel de intercessor. Então confie em Deus, porque Ele tá fazendo tudo que Ele precisa e tudo que Ele tem que fazer, né, como Deus, o que Ele acha que é o melhor para nós. E Ele tá fazendo as coisas que Ele acha que precisa fazer por nós. Então confia no Senhor, e nós estamos aqui para interceder por vocês. E eu tenho certeza que há pessoas também que intercedem por nós. Amém? Eu acho que é isso, pessoal. A gente foi bem isso aí que a gente queria passar mesmo para vocês, tá? Espero que essa palavra tenha abençoado vocês, tenha edificado vocês. E é isso, né? Bora. Vamos orar? Uhum. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado porque o Senhor falou conosco, o Senhor, mesmo em palavras distintas, mas que falou praticamente a mesma coisa, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente, e o Senhor é a nossa confiança, a nossa fortaleza, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau. Paz. Paz.